Olá, seja bem-vindo, que a bênção de Deus te alcance. Você está no canal do Irmão Verde Amarelo e este é mais um vídeo da nossa série Boas Notícias do Brasil, aonde nesse vídeo vamos falar sobre o avanço da economia brasileira nesse terceiro semestre de 2020. Vamos falar também sobre a crescente de novos empregos desde agosto. Está uma crescente de novos empregos sendo gerados pela economia do Brasil, que está aí se atrilhando, entrando no trilho mês a mês. Vamos falar também sobre a vitória da Constituição, sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal, aonde aí o STF nesse último domingo tiveram aí a votação e a maioria votou contra essa possibilidade de reeleição. E eu quero trazer para você aqui uma matéria falando sobre aí o avanço do PIB e da economia brasileira nesse terceiro semestre de 2020. A economia brasileira avançou 7,7% no terceiro semestre de 2020 em relação aos trimestres anteriores. Então a matéria está falando aqui que em relação aos trimestres anteriores, que foram aí o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2020, a economia do Brasil não estava muito boa, estava meio amarrada a economia brasileira, mas do segundo semestre para frente, para o terceiro semestre, houve aí um avanço, houve um desempenho no PIB e na economia brasileira. E quando fechou o terceiro semestre, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aí lançou o dado do avanço do terceiro semestre aí da economia brasileira, que se totalizou em 7,7% de desenvolvimento e crescimento aí da economia e do PIB brasileiro no terceiro semestre de 2020. E também nesse avanço da economia brasileira também trouxe novos empregos. Deixa eu trazer para você aqui a matéria que fechou aqui no mês de outubro aí, falando sobre aí o avanço de novos empregos gerados também pelo avanço da economia brasileira. A economia brasileira gerou 394 mil empregos com carteira assinada em outubro, segundo dados aí geral de empregos e desempenhos. Então foi divulgado aí nessa quinta-feira, dia 26 de novembro aí, os dados do mês de outubro, que a economia brasileira gerou quase 400 mil empregos. Eu quero trazer para você aqui a crescente, que não é só no mês de outubro, é uma crescente que vem desde agosto. Deixa eu mostrar para você aqui. O mês de agosto, a economia brasileira gerou 244 mil empregos. O mês de setembro, a economia brasileira gerou 313 mil empregos. E aí no mês de outubro, que fechou aí os dados, que foi lançado aí pelo Instituto, fechou no mês de outubro com 394 mil empregos. Quase 1 milhão de empregos gerados aí nesse terceiro semestre aí, do avanço da economia brasileira em 2020. E também quero trazer para você também sobre aí a vitória da Constituição brasileira aí, sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, aonde aí o STF neste último domingo fez essa votação e a maioria votou aí dos 11 ministros, a maioria votou contra a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara Federal Brasileira. Deixa eu pegar a matéria para vocês aqui. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou neste domingo maioria contrária à possibilidade de reeleição do deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, e do senador Davi Alcolumbre, do DEM, que disputavam a reeleição para a presidência de suas respectivas casas legislativas. Nós estamos falando da Câmara Federal, estamos falando do Senado Federal, aonde aí Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre queriam se reeleger, aí passando por cima da Constituição brasileira, que proíbe reeleição legislativas daqueles que são presidentes
da Câmara Federal e do Senado Federal. Então aí eles levaram até o Supremo Tribunal Federal, tentando ter uma possibilidade de reeleição, mas a maioria aí dos ministros votaram contra essa possibilidade e a Constituição foi mais uma vez cumprida, foi mais uma vez honrada aí pelo Supremo Tribunal Federal. E esse foi aqui mais um vídeo aqui da nossa série Boas Notícias do Brasil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe o nosso vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e que a bênção de Deus te alcance.